Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo eu tô gravando para falar da revisão da prova de matemática do segundo ano, segundo A, B e C, certo? O conteúdo da prova é matrizes, tá? Então aqui é uns exercícios bem parecidos com os da prova. São os mesmos? Não, mas são bem parecidos, tá? Número 1. Seja a matriz A definida por A e J 2 por 3, onde A e J é 4i mais 2j, qual será o elemento A1, 2? Pessoal, aqui não teve como eu colocar desse jeito aqui, ó, o i e o j pequenininho, tá? 4i mais 2j. Aqui também seria assim, né, a escrita. A e j 2 por 3, tá? E aqui pergunta qual é o elemento A1, 2, né? Deveria escrever, mas eu não consegui colocar a letrinha pequenininha assim. A1, 2, certo? Então, seja a matriz A definida por A e J 2 por 3, onde A e J é igual a 4i mais 2j. Qual será o elemento A1, 2? Pessoal, como ele está pedindo um elemento em específico, eu não preciso montar a matriz toda. Eu não preciso fazer aquele processo de montar a matriz genérica, né? Que seria lá, como ela tem 2 linhas e 3 colunas, então aqui linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu não preciso fazer esse processo e descobrir todos os elementos. Não, basta eu descobrir o elemento que ele está pedindo, que é o A1, 2, tá? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, não é necessário fazer isso, tá? Então, como que eu vou fazer? Vamos lá. Se ele quer o elemento A1, 2, vamos aqui debaixo da fórmula. Ele quer o elemento A1, 2. Então, quanto vale o meu I? O meu I, ó, vale 1. E o J? O J, ó, vale 2. Então, no lugar do I, que é o número da linha, eu ponho 1. No lugar do J, que é o número da coluna, eu ponho 2. Então, eu vou fazer isso. Ele quer aqui, ó, elemento A1, 2. Então, por isso que eu já vou substituir o A1, 2, certo? Então, vamos lá. Como que ficaria essa conta? 4 vezes o I, quanto vale o I? Vale 1. Mais 2 vezes o J. Quanto vale o J? O J vale 2. Tá? Aí eu vou resolver essa continha. Primeiro faço as multiplicações para depois somar. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, o elemento A1, 2 é quanto? É 8. Certo? Então, o elemento A1, 2 é 8. Só isso. Ah, não preciso fazer a matriz toda, não? Não, só pede o elemento A1, 2. Ok? Mas se ele pedisse, qual que é a matriz A definida por A e J 2 por 3, onde A e J é igual a 4i mais 2j. Aí se perguntar só isso, tipo, qual é a matriz, aí você teria que fazer a matriz toda. Mas nesse caso, como ele pergunta só um elemento em específico, eu faço só para esse elemento, ok? Número 2. Dada a matriz abaixo, identifique qual é o elemento A2, 3. Aqui também, ó, A2, 3. Tá bom? Não deu para fazer pequenininho. Então, vou lá. Vou procurar qual que é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Ó, a gente tem aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Temos aqui a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Ele quer o quê? O elemento 2, 3. A2, 3. Então, é o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Que elemento é esse? Onde as linhas se cruzaram? Olha aqui, ó, no 2,5. Então, o A2, 3 é 2,5. Só isso, tá? Continuando.
E aqui eu vou passar uma pequena revisão de conteúdos para vocês sobre matriz, tá? O que é matriz linha mesmo? Matriz linha é aquela que possui uma linha. Então, possui somente uma linha. Coluna não importa quanto elas têm, tá? Exemplo aqui, vamos chamar de matriz A. Vou chamar de matriz L porque é de matriz linha, tá? Não importa o nome. Por exemplo, 3, 4, 2,3 e 7. É uma matriz linha, porque ela tem uma linha só, tá? Quantas colunas? 4, mas linha ela só tem uma. E matriz coluna? A matriz coluna é que possui apenas uma coluna, né? Possui somente uma coluna. Aqui o número de linhas não importa. Então, vou chamar de matriz C de coluna, tá? Por exemplo, 2, 1 e 4. Isso aqui é uma matriz coluna, porque ela tem uma coluna só. Quantas linhas ela tem? 3, mas o número de linhas não importa, tá? Então, possui somente uma coluna. Matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que possui a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Então, ela pode ser 2 por 2, um pouquinho que de matriz quadrada. Por exemplo, 2, 5, menos 8 e 7. Isso aqui é uma matriz quadrada, porque ela é o quê? 2 por 2, tá? A gente pode escrever também que ela é uma matriz de ordem 2. Quando eu falar ordem 2, quer dizer que ela tem duas linhas e duas colunas. Outro exemplo de matriz quadrada, vou chamar aqui de matriz U. 3, 8, menos 7. 2, 5 e 4, 0, 1 e 3, vamos supor. Essa aqui também é uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz quadrada 3 por 3. Ou uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Então, a matriz quadrada é aquela que possui o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Ok. O que é, então, agora a diagonal de uma matriz? Pessoal, a diagonal de uma matriz só pode existir diagonal em matriz quadrada. Então, a gente escreve assim, ó. Em uma... Deixa eu só arrumar isso que eu escrevi aqui. Em uma matriz quadrada, a gente chama de diagonal principal, tá? A diagonal principal é os elementos, são, né, os elementos, são os elementos que estão em uma linha que vai do primeiro ao último elemento. Como assim, né? Como assim vão do primeiro ao último elemento? Então, um exemplo aqui. Vou chamar de matriz D. Vou fazer aqui uma matriz 3 por 3, aqui no espacinho. 2, 1 e 4. 3, 7 menos 9. 0, 5 e 1. O que seria a diagonal principal? A diagonal principal é essa linha aqui, ó, que vai do primeiro elemento ao último. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Aqui, ó. Então, a diagonal principal é essa. Vou escrever aqui, ó. Diagonal principal, tá? E o que seria? Tem outro tipo de diagonal? Tem a diagonal secundária, que ela vem de cá, ó, vem do outro lado. Aqui a gente tem a diagonal
secundária, tá? Então, quais são os elementos da diagonal principal? São os elementos 2, 7 e 1. E quais são os elementos da diagonal secundária? São os elementos 4, 7 e 0, tá? Então, diagonal principal vai do primeiro ao último e diagonal secundária a diagonal do outro lado, né? Ok? Então, beleza. Continuando aí. Matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada onde os elementos vou chamar de DP, diagonal principal, são 1 e os outros elementos são 0, tá? Então, primeira coisa, uma matriz quadrada, tá? Vamos fazer aqui a matriz identidade de ordem 2. Normalmente, ó, de ordem 2, a gente chama assim, matriz identidade de ordem 2, que ela vai possuir 2 linhas e 2 colunas. Seria assim, ó, 1 e 1, diagonal principal é 1 e o resto dos números é 0. Então, essa aqui é a matriz identidade de ordem 2. Como seria uma matriz identidade de ordem 3, né? Diagonal principal é 1 e o restante dos elementos é 0, tá? Então, matriz identidade de ordem 3 essa. Aí a gente pode chamar assim, I2, identidade de ordem 2. I3, identidade de ordem 3. Se fosse I4, identidade de ordem 4. Tá? Ok? Próximo, matriz transposta. Então, dada uma matriz A, A qualquer, sua transposta que eu vou chamar de AT é dada transformando linhas em colunas. Linhas em colunas. Ou vice-versa, né? Ou colunas em linhas. Ou vice-versa. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma matriz A, 2, 5, 7 e 1. O que seria a transposta, né? A matriz transposta. Toda linha vai virar coluna. Então, essa linha 2 e 5 vai virar coluna 2 e 5. Então, 2 e 5. Certo? Essa linha 7 e 1 vai virar coluna 7 e 1. Tá? Então, 7 e 1. Outro exemplo, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz B, 2, 4, 6, 1, 0 e 3. E eu quero a transposta dela. Vou chegar aqui um pouquinho para cá. Quero a matriz transposta dela. Então, todas as linhas vão virar colunas. Então, se ela era uma matriz ó, de 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. Então, vai virar uma matriz o quê? 3 por 2 a transposta, tá? Sempre inverte o número da linha com a coluna. Na primeiro exemplo que eu coloquei aqui, era 2 por 2. Então, inverteu, continuou 2 por 2. Só mudou a ordem dos elementos, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma matriz aqui B,
que ela é 2 por 3. Ela vai virar uma matriz 3 por 2. Como? Tudo que é linha vira coluna. Então, a linha 2, 4, 6 vai virar coluna 2, 4 e 6. Então, a primeira linha virou a primeira coluna. Agora, a segunda linha, 1, 0 e 3, vai virar a segunda coluna. 1, 0 e 3. Certo? Aí virou o quê? Uma matriz 3 por 2. De 3 linhas e 2 colunas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado do WhatsApp. E estudem bastante isso daqui, tá? A prova é basicamente isso. Se você entendeu essa matéria, você consegue fazer a prova, tá ok? Até a próxima.